Olá, há quanto tempo? Mas enfim, voltei. E dessa vez para um vídeo estranho, mais diferenciado, mas eu gostei de fazer. Esse vídeo ele tem o intuito de simplesmente mostrar algumas ideias que eu tive enquanto eu estava no banheiro, ou estava andando e indo para casa, ou estava simplesmente sem nada para fazer. E aí eu simplesmente paro e penso: nossa, mas que ideia estranha e interessante que eu tive. Vou fazer alguma coisa a respeito. E aí eu simplesmente coloco no bloco de notas uma frase aleatória e depois eu vou tentar desenvolver essa ideia, né? E é basicamente isso que eu fiz. Eu peguei 7 ou 8 frases pequenas minhas e resolvi desenvolver ela em texto. Esses textos eles têm 2 páginas cada, né? No caso, 1,5 página por aí, né? Todos têm 1 página e um pouquinho a mais, né? Nenhum tem mais de 2 e tudo mais. Hello, motor. Então, eu resolvi trazer pra cá, porque é algo que eu quero deixar registrado, porque é algo que eu penso pra agora, né? Mas, sei lá, mais pra frente, talvez eu revisite esses textos que eu tenha visto e ria muito, assim, tipo, caralho, eu falo muita merda, né? Basicamente. Mas, enfim, é basicamente isso. O texto ele é narrado não por mim, mas por uma voz robótica aleatória que eu consegui achar na internet, porque eu não vou estar com saco de falar sobre isso, então, pois é a vida. Bom, então vamos começar com o primeiro. A primeira coisa que me vem à mente quando uma pessoa qualquer me pergunta se eu quero sair para algum lugar é: quando que vai terminar? Isso não é uma atitude egoísta ou simplesmente uma má vontade da minha pessoa. O motivo de eu sempre pensar algo do tipo é o simples fato do autoconhecimento. Eu sei muito bem sobre mim mesmo e, principalmente, eu conheço muito bem minha bateria social. A bateria social, na minha opinião, é a energia que o indivíduo possui para gastar em um ambiente coletivo, em festas, lugares onde se transita muita gente, escola, trabalho, etc. Todo lugar em que você se comunica com qualquer coletivo de pessoas exige um pouco de energia da sua bateria social. Quando a mesma acaba, vai de pessoa para pessoa, algumas continuam como se nada tivesse acontecido, pelo menos ela não deixa transparecer que ela está de saco cheio de tudo e de todos. Outras simplesmente vão para casa e descansam sem dar satisfação para ninguém. Muitas ficam reclusas no seu canto sem se comunicar, enfim, como disse, varia de pessoa para pessoa. Eu não faço a menor ideia se todos nascemos com uma quantidade pré-determinada e essa bateria vai aumentando ou diminuindo conforme crescemos, ou se simplesmente ela já está no seu auge desde o começo de nossas vidas, ou se ela nem existe de verdade e é apenas uma desculpa para um antissocial não querer procurar ajuda. A terceira hipótese me parece mais plausível. O fato é que, caso haja mesmo uma bateria social, a minha é extremamente pequena. No meu caso, quando a minha energia acaba completamente, me sinto entediado, bravo e cansado. Já falei demais com todo mundo, não é o suficiente? Mas quando vejo, foram apenas algumas horas da festa. Quando me deparo com essa situação, procuro me isolar, ficar mais calado, mais recluso, conversando apenas com quem puxa a conversa comigo, o que imediatamente me faz pensar que todo mundo me acha um porre. Mas isso realmente é algo passível de mudança? Ou simplesmente eu tenho que aceitar e o mais importante, as outras pessoas também têm que me aceitar? Acho que essa pergunta fica cada vez mais difícil quando se junta uma quantidade exorbitante de obstáculos sociais que eu possuo, seja uma timidez gritante, seja apenas uma personalidade introvertida meu mesmo. Imaginar que a pessoa me acha muito chato, ranzinza, esquisito, pelo simples motivo de eu não querer mais ficar no lugar, me deixa conflituoso. Imaginar ainda que eu vou ter que passar por isso pelo resto da minha vida me deixa ainda mais ansioso. Como faço para parar? Como faço para poder seguir normalmente um evento sem ter que ficar com cara de cu os outros 70% do mesmo? Como faço para explicar à pessoa que não é que a festa ou ela está chata, mas sim a minha bateria social que se esgotou?
Mais perguntas impossíveis de se responder sem a ajuda de um psicólogo. Poderíamos pensar em apenas sair da festa, mas eu me preocupo demais com o que as pessoas vão falar de mim. Nossa, que arrogante. Meu Deus, nem falou um tchau. Que moleque esquisito. Enfim, não quero ficar na festa, mas não quero ter que pensar no que as pessoas falam de mim quando saio da festa inacabada. Não é uma tarefa simples. Quando acontece de sair, eu sempre vejo as pessoas se cumprimentando, agindo de uma forma amigável e aconchegante. Eu apenas falo tchau, gente, enquanto aceno com a minha mão e me afasto o mais rápido possível, para que no final eu, quando não estiver ninguém olhando, paro, respiro fundo, penso como eu sou um completo incapaz de me comunicar como uma pessoa comum, e continue minha caminhada até o ponto de ônibus. Esses pensamentos são extremamente recorrentes quando acaba a festa e evento. Eu não sei onde colocar a cabeça. 70% do evento, festa, eu não falei com ninguém. E agora eu decido abraçar a rapaziada? Eu sei que na verdade ninguém pensa tanto assim, e que seria muito mais fácil só abraçar a pessoa e falar com todos na festa. Mas se Lenin acertou alguma coisa na vida dele, foi sobre a frase, sem teoria revolucionária, não a ação revolucionária, para os meus pensamentos de agora. Sem uma ação de relacionamento social, não há teoria que faça por mim. Enfim, de fato não cheguei a lugar nenhum escrevendo isso, mas acho que externalizar meus pensamentos em uma folha é um passo importante para o autoconhecimento pleno. Talvez todos tenhamos passado pelo seguinte acontecimento: ônibus completamente vazio ou quase cheio. Seu ponto está na posição perfeita para dar o sinal, nem longe o suficiente para você levantar e ficar em pé à toa, nem perto o suficiente para você não conseguir se levantar a tempo e a porta do ônibus simplesmente fechar na sua cara. Então você faz o ato e espera chegar, mas aí você percebe que o motorista do ônibus não está desacelerando para entrar no ponto. Quando suas dúvidas chegam num estado de alerta, é tarde demais, o ônibus passou do ponto e você simplesmente perdeu a posição perfeita para você chegar o mais rápido possível no seu compromisso do dia. Essa situação pode ser rara para muitas pessoas, mas quando acontece você fica genuinamente puto. No meu caso mesmo só aconteceu uma vez, mas eu tive que matar a aula porque seria a terceira vez que eu chegaria atrasado, e na terceira vez eles ligavam para os pais. Muita gente nessa situação faz questão de gritar com o motorista, para todos os passageiros do ônibus, para todos que estão passando ao redor de ônibus em um raio de pelo menos 5 km, e de quebra para a quinta geração do motorista. No meu caso, como eu sou um completo imbecil, eu fico calado e espero o próximo ponto. Como um bom comunista que sou, eu penso que não vale nada brigar com um trabalhador sobre seu trabalho, ainda mais o motorista de ônibus, que já passou, passa e passará por poucas e boas no trabalho. Mas como vivemos no capitalismo, e meu espírito individualista não está completamente desabilitado, eu quero mais é que o motorista se foda. Por essa razão eu bolei uma tática para me vingar do motorista que nem sabe que eu existo. Primeiro de tudo, você deve pegar um dia livre, falte o trabalho ou mate aula, tanto faz, você vai ter que acompanhar o filho da puta durante todo o trabalho dele. Com isso dito, vamos para o meu plano. Eu mapearia o trajeto do motorista e veria qual é o ônibus que ele pega no dia em que eu faltaria o trabalho. Vamos supor que ele pegue o 506 na quarta-feira das 5h30 da manhã até as 18h da noite com pausa para o almoço. Com o mapeamento feito, é hora de agir. Entre no ônibus no primeiro ponto, ou no terminal, e assim que entrar, dê o sinal. Ele vai parar e abrir a porta, mas você não vai sair, você vai ficar, e vai apertar o sinal sempre, sem exceção, assim que o motorista fechar a porta do ônibus e começar a andar, sinal nele. Você vai fazer isso até o cara se tocar que o arrombado está fazendo isso é você e te questionar, quando isso acontecer. Diga, nunca mais passe direto quando eu der o sinal. Saia do ônibus pela entrada de emergência se o motorista não tiver aberto a porta e pedido para você sair puto. Pronto, vingança feita. O problema agora é que você nunca mais vai poder pegar aquele ônibus novamente caso você não seja um cara de pau, mas valerá a pena. Caso você não queria fazer isso, porque é muito demorado ou acha que ele não merece isso, eu entendo e eu tenho inclusive uma outra ideia mais rápida e mais justa. Entre no ônibus e espere o turno do cara termina, siga-o até a casa do motorista e espere ele e a família dele dormir. Entre na casa de fininho, para isso, aprenda a arrombar fechaduras.
Coloque um bilhete escrito "Nunca mais passe direto quando eu der o sinal", arrombado, no sofá da casa. Mapeie a casa inteira. Veja onde ele, a esposa e os filhos dormem. Quando tudo já estiver mapeado, é hora de agir. Tire a pistola da mochila e atire nos filhos e na mulher dele. Deixe-o vivo. Ele precisa aprender a lição, afinal, todos merecem uma segunda chance. Caso ele não tenha filhos e seja solteiro, mate o pet. Se ele também não tiver, mate qualquer parente e coloque o bilhete no cadáver, ao invés de no sofá. Viu? Muito fácil. Ideias incríveis que espero que alguém realize, mas eu não, eu tenho vergonha. O que você diria para um cara que, suponhamos, tenha 19 anos, seja tímido e introvertido ao mesmo tempo? Provavelmente vai trabalhar moleque do caralho. Eu sei porque eu digo isso quase todo dia para mim mesmo enquanto olho no espelho. A verdade é que a interação social de sucesso, a boa interação social, aquela em que ambas as partes, remetente e destinatário, saem satisfeitos de um diálogo qualquer, esse tipo de interação social é uma qualidade que parece que já nascem com a pessoa, parece que já é algo predestinado que Deus coloca em uns e em outros não. Claro que é possível treinar sua interação social ao ponto de não parecer um nerd esquisito jogador de LoL que masterizou toda a lore dos jogos da franquia Souls, mas por que todos já não nascemos com essa habilidade que parece tão crucial para a sua vida? A resposta, na verdade, até que é simples: o universo, ou Deus, ou Buda, ou Thor, ou Zeus, está cagando para você e não quer saber se você precisa de uma habilidade social minimamente já desenvolvida para tocar a vida adulta. Ser introvertido é diferente de ser tímido. Enquanto o primeiro diz sobre a confortabilidade do indivíduo perante poucas ou nenhuma pessoa, o segundo diz sobre o querer estar com mais pessoas, mas não conseguir por medo. O introvertido não necessariamente é tímido e vice-versa, já que o indivíduo tímido pode ter habilidades sociais bastante desenvolvidas e tendo uma capacidade de manter uma conversa. O introvertido apenas acha que o seu melhor é extraído com poucas pessoas ao seu redor, não significando que ele fica sozinho o tempo inteiro, mas apenas que ele prefere, por livre e espontânea vontade, ficar sozinho. Já o tímido, esse é o total oposto. A pessoa tímida quer sim ter pessoas ao seu redor, mas não consegue devido aos seus medos exacerbados do julgamento de terceiro. Esse medo irracional das pessoas te julgarem por absolutamente nada vem, acredito eu, de uma forma de um complexo de inferioridade do sujeito que fica desesperado por aprovação alheia. Se o outro não o reconhece como ser, então o sujeito tímido não é um ser. Entretanto, se o outro o reconhece de fato como um ser de seu grupo, o sujeito tímido não consegue se auto-reconhecer como ser do grupo recém-aberto ao tímido. Ele então cria milhares de desculpas às novas pessoas que assim o reconheceram como ser do seu grupo e se sente sozinho, mesmo sabendo que os outros o aceitam. É quase como uma dialética entre o querer e o não aceitar, enquanto ele, o tímido, não entra no grupo, pensa 1001 formas de conseguir se comunicar com sucesso para com o grupo em que o sujeito queira participar. Porém, quando assim consegue, procura mais 1001 desculpas para se desvincular ou evitar o grupo que o aceitou justamente por não se sentir merecedor de tal benevolência. O tímido então fica sozinho e se culpa, realizando assim um ciclo que só terminará quando mesmo se aceitar como um ser merecedor de ocupar qualquer espaço que queira, pois sabe que tem capacidade, carisma e humildade para tal. Essa última parte ficou um pouco complexa, né? Mas que se foda, se achou difícil vai ler Hegel e depois volta aqui, arrombado. Odeio admitir, mas o suposto cara que tem 19 anos é tímido e introvertido ao mesmo tempo sou eu. Infelizmente, eu tenho esse complexo que me faz ser tímido ao mesmo tempo que eu não gosto de estar com muitas pessoas por muito tempo. É bizarro. Por que Deus só não me deu uma dessas características? Me pego pensando como seria mais fácil ser apenas introvertido, ou um pouco mais tranquilo sendo apenas tímido, porque o simples fato de querer ficar sozinho me faz ficar mais confortável quando o assunto é socializar, aí eu simplesmente não me forço a nada pois essas duas características da minha personalidade me fazem ficar imóvel e com uma falsa sensação de conforto duradouro. No mais, para resumir, eu gosto de ficar sozinho como uma pessoa introvertida que sou. Porém, quando quero me enturmar, socializar e me divertir com os outros, a timidez me agarra para não soltar. Difícil, né? Mas é a vida.
Quem sabe isso não muda de um dia para a noite e perceba que o meu pacto com o próprio capeta para que ele tire essa maldição de mim tenha funcionado. Acho que todos que nascemos pobres e na amaldiçoada América Latina passamos pelo fatídico dia que pegamos o ônibus no horário de pico em uma segunda-feira logo após o estressante dia de trabalho e estudo. O ônibus se encontra lotado, mas isso não te assusta, visto que essa situação já aconteceu tantas vezes com sua pessoa que te calejou até não ser mais atingido por nada nem ninguém naquele automóvel coletivo de merda. Até aí tudo bem, o problema consiste no simples fato do ônibus parar. Continua parado. E continua parado. E quando percebes já é tarde demais, o ônibus está preso no trânsito. Isso é corriqueiro comigo. Moro em uma cidade capital do meu estado e como toda boa cidade que não é planejada graças à nossa localidade geopolítica de periferia do capitalismo, o trânsito é inevitável. O lado bom disso tudo é que quando as minhas necessidades de locomoção, seja para trabalho, seja para estudos, é relativamente perto da minha casa. Estimo que em um trânsito decente, leva de 15 a 20 minutos do meu trabalho, escola até minha casinha. Essa curiosidade benevolente do Deus, moro perto de tudo, me traz uma certa vantagem e coragem na hora de querer ir a pé para casa. Já fui várias vezes e nada me aconteceu. Ia rápido e chegava na hora. Além do mais gosto de andar, um momento mais introspectivo apenas escutando meus podcasts favoritos enquanto observo tudo e todos ao meu redor. É de fato uma sensação reveladora, revigorante e, se me permite dizer, orgásmica. Mas como nem tudo na vida são xerecas ardentes, existem momentos em que eu simplesmente não desço do ônibus. Não por simplesmente acreditar que o ônibus é mais seguro, ou por pensar que vai ser mais rápido ficando no ônibus, mas por um fato que eu sempre levo em consideração antes de descer do ônibus: a vergonha que vai ser se eu descer do ônibus e logo depois ele me alcançar. Eu sei que você deve estar pensando que eu deveria me matar imediatamente, mas antes de começar a pagar um hacker para me encontrar e me matar pessoalmente, escute o que eu tenho a dizer. Pensa comigo, você está lá, cansado e puto, o ônibus não se mexe por mais de 10 minutos e você decide dar o sinal e descer do ônibus. Você chega a gritar com o motorista para que ele abra a porta, ele abre e você desce. Vamos analisar essa situação. Esse é o momento do êxtase. Você é o fodão saindo do ônibus sozinho enquanto todos olham para você vendo quanto você é foda. Neste momento, você é um deus, porra. Beleza, desço e começo a andar e é aí que eu começo a ficar com medo do ônibus me alcançar e todas as pessoas que anteriormente me viram sair do ônibus com a mais cara de quem sabe o que está fazendo, agora olham para mim como um moleque patético e burro que não sabe nem cronometrar seu próprio tempo de descida do ônibus. Imagina o quão vergonhoso é encontrar o ônibus que há 20 minutos atrás foi abandonado pela sua pessoa. Você meio que andou à toa por 20 minutos onde poderia simplesmente ter ficado no ônibus que te levaria para casa menos cansado e possivelmente com menos chances de ser assaltado. Então é por isso que toda vez que o ônibus fica preso eu tenho uma vontade enorme de sair do inferno e começar a andar, mas... Se tem uma coisa que eu aprecio nas minhas jornadas para algum ponto aleatório que necessita que eu esteja no local para realizar determinada ação, é a caminhada. Seja para pegar ônibus, seja para ir a pé mesmo, a caminhada me permite desfrutar de algo que só fui capaz de perceber meu gosto pelo ato quando chego no ponto final do meu destino. A plena sensação de que você está apenas andando, sem pressa, pelas ruas da sua cidade-bairro faz com que eu me perca em meus próprios pensamentos e automaticamente mergulhe nas mais loucas conclusões que apenas um completo idiota as tomaria. Para além, existe uma coisa que advém da minha caminhada para os locais que é a observação, sendo ela a característica mais importante para não deixar a jornada maçante e monótona. De fato, a observação é importantíssima para se analisar o seu exterior, é como se fosse um verdadeiro olhar para o indivíduo na sua mais pura essência, já que é apenas quando olhamos para nosso exterior que nos vemos interiormente. Olhando para o nosso exterior vemos o nosso eu mais verdadeiro, em outras palavras, vemos as outras pessoas. As pessoas, se olhar da maneira certa, exercem um papel fundamental na sua vida, mesmo aquelas que apenas passam por você. Ora, é quase impossível você não ter fisgado um olhar para alguma outra pessoa que achou atraente, sendo o momento mais eufórico aquele momento às vezes raro,
às vezes não em que a pessoa atraente que olhou te olha de volta e você imediatamente não sabe como reagir. Felizmente, não estou aqui para demonstrar minhas desilusões amorosas nas caminhadas desiludidas nas minhas ilusórias mentalidades. O texto de agora é uma ideia que tive enquanto, adivinha, andava a pé da faculdade até minha casa depois de me cansar do ônibus que não vinha de jeito nenhum. Enquanto caminhava, me deparava com inúmeras pessoas, às vezes sozinhas, às vezes com outras pessoas, às vezes tranquilas e às vezes ansiosas. Encontrava crianças, adolescentes, adultos e idosos. Encontrava pessoas altas, baixas, gordas e magras. Todas essas características não significam muitas coisas no que se diz conhecer uma pessoa, pois elas são físicas apenas, não é algo interno, em seu mais amplo conceito de essência. Todas as pessoas que passamos enquanto andamos pelas ruas têm suas próprias histórias, seus conflitos, suas ambições e frustrações. Conhecendo o que essas pessoas têm a dizer para depois entender as características subjetivas do próximo. Essa é a verdadeira forma de se conhecer uma pessoa. Agora, é impossível realizarmos esse conhecimento do indivíduo com todas as pessoas, mas se eu tivesse apenas uma oportunidade de tentar conhecer alguém aleatório na rua, eu o faria através de um documentário. Sem dúvida nenhuma, um documentário é a melhor forma de se apresentar a realidade nua e crua e transformá-la em entretenimento. Entretenimento não significa diversão. Faria então esse tal documentário perguntando para uma pessoa na rua se ela aceitaria eu gravar a mesma por um mês. Iria gravar no momento que ela recebe seu próximo salário e pronto. Iria seguindo-a, vendo seu cotidiano, suas conversas, seus afazeres, suas confraternizações, etc. Apenas isso, sem mais nem menos. Mas e se não acontecer nada? Exatamente. O cotidiano monótono da pessoa pode dizer muito mais do que um dia extraordinário, além de mostrar sua vida da maneira mais crua possível. Um mês acompanhando a vida de um trabalhador qualquer mostraria o sistema, a sociedade e a situação conjuntural em que o indivíduo está inserido. O documentário seria o conceito perfeito do caminhar, mostrando o interior e o exterior da pessoa ao mesmo tempo. Talvez esse tipo de documentário já exista, eu realmente não sei, não sou muito fã do gênero, mas acredito que mesmo assim se alguém me desse essa oportunidade eu faria sem pensar, quer dizer, com certeza pensaria bastante para fazer o documentário no quesito produção do longa-metragem, mas o que quero dizer é que se eu tivesse a chance, eu o faria. Eu viajei poucas vezes na minha vida, a viagem mais longa teve 12 horas de viagem, e sinceramente viagem de uma cidade para outra no mesmo estado, é passeio. O fato é que quando faço passeios ou viagens por aí, me deparo com uma constatação no mínimo óbvia e intrigante, para onde quer que eu vá, há gente. Eu sei, parece idiotice, mas se tem uma coisa que eu gosto é justamente me tocar que essa afirmação relativa existe. Eu acho incrível a sensação de não importar onde vai ou quando vai, sempre vai ter um indivíduo que vive por lá, na estrada mais deserta, algum carro passa, nas serras mais altas, vilarejos existem, nas praias mais escondidas, se ficar um pouco mais, um maconheiro aparece. Nada na terra hoje em dia foi deixado em vão, tudo foi explorado e o que não foi, provavelmente já foi, mas não sabemos. A vida é coisa de louco. Em algum momento você se depara com alguma construção humana e percebe o quão longe nós fomos e nos perguntamos até onde isso vai, ou até quando vai durar. Toda vez que viajo para um local relativamente longe, me pego pensando nesse tipo de coisa e me pergunto se mais alguém pensa quando sai para um passeio, viagem. Às vezes me pego tão centrado na minha vida, no meu eu com uma constatação no mínimo óbvia e intrigante. Para onde quer que eu vá, há gente. Eu sei, parece idiotice, mas se tem uma coisa que eu gosto é justamente me tocar que essa afirmação relativa existe. Eu acho incrível a sensação de não importar onde vai ou quando vai, sempre vai ter um indivíduo que vive por lá, na estrada mais deserta, algum carro passa, nas serras mais altas, vilarejos existem, nas praias mais escondidas, se ficar um pouco mais, um maconheiro aparece. Nada na terra hoje em dia foi deixado em vão, tudo foi explorado e o que não foi, provavelmente já foi, mas não sabemos. A vida é coisa de louco. Em algum momento você se depara com alguma construção humana e percebe o quão longe nós fomos e nos perguntamos até onde isso vai, ou até quando vai durar. Toda vez que viajo para um local relativamente longe, me pego pensando nesse tipo de coisa e me pergunto se mais alguém pensa quando sai para um passeio, viagem.
Às vezes me pego tão centrado na minha vida, no meu redor, na minha circunferência de realidade e afazeres, que quando vou para um lugar um mínimo distante dessa circunferência me surpreendo repentinamente e logo fico maravilhado. Sentimentos esses tão bobos e rasos que quando percebo que senti eles novamente fico envergonhado por ainda não perceber que o mundo não gira em volta da minha pessoa. Acontece que eu amo pensar sobre essas coisas. Quando penso sobre essas pequenas coisas e reflito o mínimo, acabo viajando por bastante tempo. Como aquelas pessoas num bairrozinho nos quintos dos infernos vivem, talvez devesse fazer um documentário sobre eu sei lá. A organização das comunidades longínquas da capital de cada estado, acredito eu que possam ser mais interessantes e cheios de vida do que as comunidades da própria capital. Claro, é um tanto quanto desonesto tentar comparar a situação de interatividade comunitária nas duas localidades, até porque acreditamos que a nossa realidade sempre é a pior realidade até vermos de perto uma outra realidade que em suma pode ter uma realidade semelhante ou superior aos parâmetros que nós próprios colocamos embebendo a nossa realidade. Esse último parágrafo não fez o menor sentido. Na verdade, eu terminei meu texto um parágrafo antes do anterior deste. Só fui escrevendo, vendo se iria mudar algo e não mudou. Adeus. O que o Monark, os fãs irracionais de K-pop e o Twitter têm em comum além de odiar todos eles? A resposta é simples e óbvia: cancelamento. A palavra que enche a boca de qualquer incel reaça de 16 anos é de fato uma das expressões mais malditas do século XXI. Com esse texto, vou procurar expressar todo o meu ódio relacionado ao cancelador e ao cancelado e de quebra vou tentar expor o tamanho do nível performático e ineficaz do teatro que se apresenta como cancelamento. Vamos começar falando sobre o que é cancelamento. O cancelamento é uma expressão utilizada pela internet para destacar que algum indivíduo vai ser atacado e linchado virtualmente por suas determinadas falas ou ações, seja ela contextualizada ou não. O cancelamento se dá de uma forma estranha e ilusória, visto que nada substancialmente verdadeiro acontece em ambas as partes, cancelador, cancelado. O cancelamento então é uma expressão vazia sem nenhum propósito vigente, servindo apenas para que o indivíduo que realmente tenha feito algo muito ruim se vitimize. O indivíduo que fez algo ruim então se vê com uma opção: travestir as críticas válidas como expressão descarregada de sentido. Fui cancelado, guys. Posteriormente, procurarei me expressar melhor sobre como eu entendo o cancelamento. Por agora, quero focar no cancelador. Sempre devemos considerar que o cancelamento vem por várias pessoas. É sempre uma massa sem senso crítico pronto para destilar ódio para um outro grupo ou indivíduo. Os canceladores, por sua vez, veem um conteúdo que não os agrada, se juntam e começam a fazer movimentos para a derrubada da vida virtual do agressor. Temos um exemplo mais óbvio: o caso do canal Tio Orochi, que fez um vídeo zoando a banda BTS e foi cancelado por isso. Esse caso foi um dos mais grandes que eu lembro. Ele perdeu sua conta no Twitter e alguns patrocinadores. Mas e depois? O que aconteceu com ele? A resposta é simples: ele se reergueu e continuou a sua vida. Seguindo esse exemplo que se repete infinitamente por todos os casos, pequenos ou grandes, de cancelamento, me vejo na obviedade de dizer uma afirmativa irrefutável: o cancelamento não funciona e nunca funcionou. Eu não aguento mais as pessoas se regrando para falar o que pensam sobre o algo porque têm medo do cancelamento, quando na verdade, quando pegamos exemplos muito piores na internet, como o caso do pseudojornalista Siqueira Júnior e do minúsculo Monark, que mereciam ser extirpados da internet para sempre, vemos que eles sim sofreram quedas, mas continuam fazendo o que fazem como se todos tivessem esquecido do que fizeram. Se você perguntar para uma dona de casa que fulano foi cancelado e perdeu patrocinadores, provavelmente ela vai fazer duas perguntas. Irá perguntar quem é a pessoa e logo em seguida vai mostrar seu nível no Candy Crush. A verdade é que o cancelamento não existe fora da internet. Então, se você estiver com medo de ser cancelado, experimente sair do seu quarto e respirar ar livre, pegar em uns peitos ou em algum pau, tente viver. Como dito anteriormente, o cancelamento hoje serve para um passe livre para se falar qualquer tipo de coisa. As críticas válidas feitas por argumentos absurdos e preconceituosos se resumem a um mísero cancelamento. Os vídeos respostas sobre um vídeo homofóbico ou racista se retrai para um quer lacrar ou um politicamente correto.
Talvez esse texto, quando lido, se resuma a esses dois últimos, mas mesmo assim eu tenho que dizer: não existe cancelamento, não existe cancelado e não existe cancelador. O que realmente existe são pessoas tristes com sua própria vida atacando outras pessoas tristes com suas vidas que por sua vez se colocam como posição de vítima diante de uma fala perfeitamente criticável. Isso tudo sob uma rede social feita em seus mínimos detalhes para disseminação de desinformação, brigas e conflitos, colocando os jovens cada vez mais fundo em suas bolhas de internet que os impossibilita de ver além da visão de mundo que, diga-se de passagem, é extremamente limitada. Reconfortante, acrítica e alienante. No final é isso que eu tinha para dizer. Por favor, não me cancelem. A ascensão da extrema-direita, a situação precária e desumana da periferia do capitalismo e a completa desilusão do futuro sobre uma lógica do capital me fizeram cair de boca nas tetas do comunismo. Acredito que muitos jovens, assim como eu, andam extremamente cansados, pressionados e tristes com tudo que ocorre nos últimos anos. O que a lógica da ideologia dominante neoliberal faz é colocar todos esses problemas sistêmicos no indivíduo. Dizem que se você está deprimido é porque é um preguiçoso que não quer trabalhar. Dizem que se você está cansado de trabalho é porque você não sabe como foi na época de seus pais. Dizem que se você se sente um completo fracassado em todos os sentidos possíveis é porque não se esforçou bastante. Essa lógica não resolve o problema, mas o coloca em cima do indivíduo que, por sua vez, de tanto ouvir a mesma coisa, acaba caindo nesse discurso canalha desumano e perverso da meritocracia. A meritocracia vem como uma válvula de escape para a burguesia que tira sua cota de responsabilidade das barbaridades que acontecem no capitalismo predatório nas colônias globais. Uma visão rasa e sem a mínima base material de que é só você se esforçar que chegará no topo com os burgueses. Retórica falsa que usurpa o entendimento de mérito do indivíduo e o denomina de meritocracia. A ideia de que todos podem basta se esforçar. Estou aqui para dizer que o mérito existe, a meritocracia não. As ideias dominantes são determinadas pelas ideias da classe dominante. Parafraseando a icônica passagem de Marx e Engels do livro A Ideologia Alemã, o oprimido tem um sonho de um dia se tornar o opressor, pois então o defende com garras e unhas e tenta realizar as mesmas ações que sua classe antagônica. Mas o fato é que nada vai mudar o fato de que sua linha política e verdadeiros interesses estão para o outro lado, o lado do trabalhador, o lado certo da história. Qualquer política sem consciência de classe é mero teatro e populismo que não levam a uma mudança radical de um sistema que nos destroem aos poucos mentalmente e fisicamente. O mais triste da ideologia alienante da classe dominante, a não alternativa, é a completa sensação de que não vamos conseguir superar um sistema repressivo e aprisionante. Embebidos em uma retórica de fim da história, acreditamos que não tem para onde fugir, sendo mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Eu digo que não quero a vida que o capitalismo tardio reserva para mim. Não quero ver o outro como um ser abjeto e diferente. Eu quero ser o outro e o outro ser eu. Quero viver em um mundo coletivo para verdadeiramente explorarmos nossas individualidades. Quero um mundo mais igualitário e menos repressivo com os que têm pouco. Quero sentir que estou fazendo a diferença para minha vida e para a dos outros. Eu quero uma vida livre, uma vida não alienante e com trabalhos dignos, não importando a dificuldade ou a complexidade. No fim, acho que todos queremos a mesma coisa quando pensamos em vida. Queremos dignidade na vida. Queremos viver com dignidade. Coisa tão simples que o capitalismo apenas dá para aqueles que têm muito. Para tudo isso acontecer, não podemos ficar parados esperando a democracia burguesa escolher um representante. Devemos nos organizar politicamente e agir para a mudança real e radical de nossas vidas, até porque aos oprimidos é permitido uma vez a cada poucos anos decidir quais representantes específicos da classe opressora devem representá-los e reprimi-los. Não basta querer interpretar o mundo, é preciso mudá-lo. Não basta querer um sistema diferente, é preciso agir e pensar. É preciso de teoria, é preciso de prática, é preciso de praxis, é preciso de nós. Nós podemos fazer isso, conseguiremos enfim chegarmos ao mundo desejado, conseguiremos viver com dignidade e sem constrangimentos, mas para isso precisamos nos libertar das correntes da ideologia dominante que apenas querem o nosso subdesenvolvimento, seja cultural, seja material. Ao trabalhador, as únicas coisas que podem perder com uma revolução são suas correntes, pois então eu repito a última frase do livro mais importante e libertadores que li: trabalhadores de todos os países.